Olá! Agora nós vamos falar de Salmos capítulo 75 até o 78. Vamos falar um pouquinho sobre adoração? Aqui no capítulo 75, esse salmo ele expressa uma verdadeira adoração, porque ele se concentra no Senhor e não em nós, não em nossos problemas pessoais ou necessidades que acreditamos ter. Nós louvamos a Deus por quê? Louvamos a Deus pelo seu caráter, pelos seus atributos gloriosos e por suas obras maravilhosas. A presença de Deus é sem dúvida tudo o que precisamos. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. E quando o povo de Deus, quando eu e você invocamos o nome do Senhor, a gente sabe que Ele vai ouvir. E nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele fez e falamos aos outros das suas obras maravilhosas. Apesar de Deus desejar que a gente leve a Ele os nossos fardos, que a gente busque dele ajuda, né? É exatamente assim que começa a adoração. É exatamente quando nós entendemos que Ele quer fazer parte disso tudo, né? Então, quando a gente busca a ajuda dele, começa a verdadeira adoração, porque nós tiramos os nossos olhos de toda circunstância ao nosso redor e nós voltamos os nossos olhos somente para o Deus Todo-Poderoso. Já no capítulo 76, nós vamos falar aqui de 4 verdades fundamentais a respeito de Deus. Então, 4 coisas que podem nortear nossa vida cristã. Primeiro, Deus deseja que a gente o conheça. Deus deseja que a gente confie nele. Deus deseja que a gente tema ele, tenha temor nele. Deus deseja que a gente obedeça ele. Em vez de resistir ao Senhor, o que é uma batalha perdida, devemos ser gratos a ele por nos salvar. Asaf aqui dirige o seu povo fiel e ele diz para cumprir as promessas que fizeram ao Senhor quando estavam em Jerusalém, quando estavam em perigo. Veja como é fácil fazer votos e depois deixar de cumprir. Irmãos, não vamos deixar as preocupações, os afazeres, não vamos deixar com que isso faça que a gente se esqueça de cumprir aquilo que a gente prometeu ao Senhor naquele momento que você estava buscando, que você estava clamando e que você fez um voto com Ele. Mais do que isso, não deixe o tempo apagar a promessa que um dia você fez para Ele, porque Ele não se esquece. No capítulo 77, Asaf aqui estava se lembrando dos bons tempos de Israel e começou a lamentar o tempo presente e ele chega a questionar Deus sobre como está agindo. É interessante que quando ele chega no versículo 10 ele disse, isso é minha aflição falando. Em algumas versões nós vamos ver que é dito assim, isso é minha enfermidade falando, né? E ele deixa para trás as suas dúvidas e resolve meditar, lembrar tudo que Israel conquistou por meio de Deus. Quando estamos assim, em momentos críticos, não devemos duvidar jamais daquilo que Deus disse no tempo bom. Não importa o que a mão de Deus está fazendo, o coração de Deus não muda. Ele ainda nos ama e sempre nos amará. Isso é um segredo poderoso. Capítulo 78, aqui é um salmo histórico, né? E estudando a Bíblia, a história da igreja, nós descobrimos que o povo de Deus cometeu muitos erros, né? Ao recapitular a história, Asaf teve um triste registro de esquecimento, ele vê ali uma infidelidade, uma insensatez e um fracasso, e ele procura entender o significado de tudo isso. Então, neste salmo, Asaf adverte o povo de Judá a não imitar os seus antepassados incrédulos e nem os vizinhos idólatras que desobedeciam ao Senhor. Ele incentiva os líderes a aprender as escrituras e a ensinar os seus filhos. Asaf desejava algo poderoso que eu e você precisamos desejar, que as gerações futuras confiem em Deus, aprendendo com o passado e obedecendo sempre a palavra de Deus. Invista no teu filho, invista no teu sobrinho, invista nas crianças que estão perto de você. Nós precisamos ensinar a geração futura ou a geração que já está conosco a amar cada vez mais o Senhor e seguir os seus preceitos, seguir a sua palavra e eu acredito que acima de tudo amar Jesus
verdadeiramente e ter relacionamento com Ele. Nós já podemos ensinar desde agora os nossos filhos a ter relacionamento com Jesus, orando, agradecendo, sendo grato. Faça isso e nós vamos ver uma geração poderosa se levantar. Deus abençoe. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui no final, nos comentários aqui do vídeo, que nós vamos entrar em contato com você. Até mais.